Levei minha mulher para uma festa. Ela me trocou por um cara rico na mesma noite. Ele jogou uma nota de R$ 1 na minha cara na frente de todo mundo e disse que quem ia cuidar dela era ele. No dia seguinte, meu coração se partiu quando encontrei o recado que ele deixou na porta. Alguns homens sofrem humilhações em particular. Uma discussão silenciosa com a porta fechada. Um tratamento frio na mesa do jantar. O tipo de dor que morre com você. Eu não tive essa sorte. Paulo Brandão me entregou uma nota de R$ 1 na frente de 43 pessoas e disse que cuidaria bem da minha esposa naquela noite. Eu contei. 43. E vou lembrar de cada rosto. Começou como a maioria dos desastres, com boas intenções e uma camisa passada a ferro. Bárbara vinha me pressionando para socializar havia meses. Nicolau, a gente nunca sai mais. Nicolau, você trabalha demais. Nicolau, o Fábio e a Sônia nos convidaram, e seria uma falta de educação não ir. Então, numa noite quente de outubro em São Paulo, vesti meu blazer azul marinho e dirigi 40 minutos. Saí do Tatuapé até o Morumbi e entrei na propriedade do Fábio Azevedo com minha esposa ao lado, sem a menor ideia de que estava entrando na última noite do meu casamento. A casa do Fábio Azevedo não era uma casa. Era uma declaração. Muros cobertos de trepadeira na entrada, uma fonte que provavelmente custou mais do que meu primeiro carro, manobrista uniformizado pegando chaves de homens que não abriam suas próprias portas há anos. Entreguei as chaves do meu Corolla 2020 para um garoto que me olhou do jeito que você olha para um cachorro que entrou perdido numa churrascaria. Que festa bacana, eu disse para Bárbara enquanto entrávamos. Não me envergonhe, ela disse. Esse deveria ter sido o primeiro sinal. Sônia Azevedo nos recebeu na entrada, brilhando num vestido dourado que travava uma batalha perdida contra a gravidade. Ela beijou a Bárbara nos dois rostos como se estivessem em algum lugar mais sofisticado do que São Paulo, e apertou minha mão como se eu fosse o técnico de TV a cabo que finalmente tinha chegado. Uma surpresa agradável, mas não exatamente bem-vindo. Que bom que vocês vieram. O Fábio está em algum lugar perto do bar, obviamente. Ela riu. Rimos. Todo mundo riu. Ninguém falava sério. 20 minutos depois, o Fábio me encontrou com uma cerveja artesanal na mão e me deu um tapão nas costas com tanta força que metade da bebida foi pro meu sapato. Nicolau Burns, você realmente apareceu. A Bárbara finalmente te tirou daquela caverna. Eu disse, meio tossindo, que sim. Fábio Azevedo era um bom homem. Barulhento, generoso. O tipo de cara que te daria a própria camisa e passaria 45 minutos contando a história de como te deu a camisa. A gente se conhecia há 6 anos, de uma conferência de investimentos em Brasília. Ele sabia vagamente o que eu fazia da vida. A maioria das pessoas na festa não sabia, porque eu não falava sobre isso em festas. Bárbara sempre dizia que eu era reservado demais. Eu chamava isso de estratégico. Eu ainda não sabia, mas essa estratégia seria a única coisa que me salvaria. Avistei Paulo Brandão às 20h14. Sei a hora exata porque acabei de checar minha mensagem. Um WhatsApp do Damião, meu sócio, perguntando sobre prazo de um registro de empresa que aparentemente não podia esperar até segunda-feira. Damião tem a paciência de um Golden Retriever e a urgência de quem está sempre empolgado com alguma coisa. Eu estava digitando, pode esperar, Damião, é domingo, quando ouvi a Bárbara dar uma risada. Não uma risada educada. Não uma risada de quem está presente por obrigação. Uma risada verdadeira. De surpresa. De descoberta. Olhei para cima. Ele estava parado perto da lareira como se tivesse sido colocado ali por um diretor de arte. Alto, bronzeado com aquele bronzeado de quem tem lancha em Angra, não de quem pintou cerca. Cabelo grisalho impecável, do tipo que custa mais para manter do que minha conta mensal no mercado. Um relógio no pulso que sussurrava números de 6 dígitos, se você soubesse o que estava olhando. Eu sabia o que estava olhando. Bárbara olhava para ele do jeito que olha para uma paisagem quando esquece que está com companhia, como se eu fosse um móvel que ela parou de notar anos atrás e que agora estava inconvenientemente no caminho. Mantive o rosto completamente imóvel. Eu era muito bom nisso. Quem é aquele? Perguntei pro Fábio,
que tinha aparecido ao meu lado com uma cerveja fresca, com a energia de um homem que não tinha lugar melhor para estar. Paulo Brandão. Fábio disse o nome do jeito que as pessoas dizem, Ayrton Senna. Como se o nome por si só devesse te dizer alguma coisa. Saída de empresas de tecnologia, capital de risco, todo o circo. Vendeu a última empresa dele por algo acima de 800 milhões. Mudou-se para São Paulo há 2 anos. Comprou uma cobertura no Itaim. Fez uma pausa e acrescentou dando de ombros. Bom sujeito. Um pouco exibido. Um pouco exibido. O homem usava abotoaduras que provavelmente tinham seguro individual. Observei a Bárbara se aproximar dele como água encontra um ralo. Naturalmente, inevitavelmente, como se a física já tivesse decidido por ela. Sônia fez a apresentação. Paulo Brandão sorriu. Era o sorriso de um homem que nunca, em toda a vida adulta, se preocupou com parcela de carro ou mensagem de domingo à noite sobre prazo de documentos. Fui buscar uma bebida. Uma boa. Às 21h, Bárbara parou de voltar para ver como eu estava entre as conversas. Às 21h30, ela e Paulo estavam aconchegados num canto perto das janelas que iam do chão ao teto. O skyline de São Paulo brilhava atrás deles como cenário encomendado especialmente para fazer Paulo Brandão parecer ainda mais impressionante. Às 21h45, eu já estava de pé com Fábio e 2 homens que tinha acabado de conhecer, um dentista do Higienópolis e um cara que não parava de dizer que nesta economia, depois de tudo que aconteceu. E eu conseguia sentir isso. Aquela sensação estranha e angustiante de que seu casamento está mudando em tempo real, do outro lado de uma sala cheia de gente. Como ver um prédio se inclinar. Ninguém mais vê, mas você sente nos pés. Damião teria me dito para ir até lá. Nick, para de ruminar, cara. Você rumina tudo por tempo demais. Algumas coisas não devem ficar ruminando. Ele me disse isso uma vez sobre um negócio, e estava certo. Me disse uma vez sobre marmita que sobrou, e também estava certo. Mas o Damião não estava aqui. E eu fui paciente por um motivo que ainda não conseguia nomear, mas que estava prestes a ser testado de formas para a qual não estava completamente preparado. Pedi licença para o dentista do Higienópolis e para o cara desta economia, e fui em direção ao bar. E foi aí que a noite se despedaçou em pedaços que eu passaria as próximas 72 horas juntando cada vez mais afiados do que antes. Eu passava pela lareira quando Paulo Brandão entrou direto no meu caminho. Ele não tropeçou em mim, não estava distraído. Ele se movia como homens como eles se movem, como se o mundo se reorganizasse em torno das próprias intenções, porque sempre foi assim. Você é o marido da Bárbara. Não era uma pergunta. Era um veredicto. O homem já tinha me julgado e condenado em qualquer tribunal interno que administrasse. Nicolau Burns, eu disse, e estendi a mão. Ele olhou para ela por meio segundo a mais do que o necessário antes de apertar. O aperto era do tipo que homens praticam na frente do espelho. Paulo Brandão. O sorriso de novo. Suave, ensaiado. Ela mencionou você. Espero que sejam coisas boas. Disse que você trabalha muito. Ele girou o copo. Finanças? Alguma coisa assim. A Bárbara apareceu ao lado dele, já fora do palco, como se estivesse esperando a deixa. Havia uma cor nas bochechas dela que não tinha nada a ver com o vinho e tudo a ver com a companhia. Ela me olhou do jeito que costumava olhar quando éramos jovens, e eu ainda era um mistério a ser desvendado. Guardei essa lembrança. Continuei sorrindo. Nicolau, a maneira como ela pronunciou meu nome, sem rodeios, quase como se estivesse pedindo desculpa, como se eu fosse uma notificação que ela estava ignorando e que finalmente tinha aparecido na tela. Oi, Barbie. Largo, caloroso, despreocupado. Eu não era nada disso. Paulo estava me contando sobre a vista da cobertura dele no Itaim, ela disse, com a voz tendo aquele suspiro de quem está genuinamente animada. Aparentemente em noite clara dá para ver até a Serra da Cantareira. Paulo Brandão me olhou. E algo mudou no olhar dele. Um pequeno cálculo silencioso, o tipo de coisa que gente rica faz quando decide que você não é ameaça, não é obstáculo, é só um móvel que por acaso está entre eles e o que desejam. Ele enfiou a mão no bolso interno do paletó, tirou uma carteira fina e preta,
Daquelas que vendem em lugares que não colocam preço em nada porque se você precisa ver o preço, você já está na loja errada. Tirou uma nota de R$1. As conversas ao redor diminuíram pela metade. Não a sala inteira, mas o suficiente. O suficiente para que 43 pessoas vissem de relance o que estava acontecendo. Pro manobrista, disse Paulo gentilmente, e então o sorriso, lento, deliberado, apresentado pro público que ele sabia que tinha. Não precisa se preocupar com a Bárbara essa noite, amigo. Eu cuido bem dela. A palavra amigo caiu como tijolo. Olhei para a nota. Olhei para a Bárbara. Ela estava olhando para os próprios sapatos. 12 anos de casamento, e ela encarava os sapatos como se eles contivessem as respostas para perguntas que ela não queria fazer. Aquele foi o momento. Não foi a nota de R$1. Não foi Paulo Brandão com o bronzeado de lancha e a carteira de boutique. Foi Bárbara olhando para os sapatos. Peguei a nota devagar, com cuidado, dobrei uma vez, bem rente e organizada, como se fosse um documento que eu pretendia guardar. Porque era. Coloquei no bolso do peito e alinhei o paletó. Obrigado, Paulo, eu disse. Silêncio, calma. Aquele tipo de calma que só se conquista depois de tomar uma decisão definitiva. Vou guardar isso. Apertei a mão dele com firmeza, sem pressa. Acenei para minha esposa e caminhei até o ponto do manobrista sem olhar para trás. Nem uma vez. 40 minutos de volta pro Tatuapé, sem música, sem podcast, apenas o barulho da marginal e o som da minha própria mente fazendo cálculos que impressionariam qualquer pessoa que soubesse o que eu fazia da vida. Entrei na garagem do apartamento às 23h02. Me sentei no carro. A luz automática do hall acendeu lá fora. Bárbara sempre programava o temporizador de tudo. Um dos seus pequenos hábitos domésticos fiéis que aparentemente tinha sobrevivido, enquanto outros departamentos entravam em colapso. Fiz 3 ligações sentado naquele carro. A primeira foi pro Damião. Ele atendeu no segundo toque, o que significava que ainda estava acordado, o que significava que estava esperando saber como tinha sido a festa, o que significava que ele conhecia a Bárbara melhor do que jamais admitiu em voz alta. Você está me ligando de uma festa? Ele perguntou. Eu saí da festa. Uma pausa. Onde está a Bárbara? Ainda está lá. Uma pausa mais longa. Daquelas que indicam que alguém está fazendo contas. Nick, preciso de você no escritório. 7h. Traz café de verdade, não aquela coisa que você anda bebendo. Faz uma pausa. E pega aquele arquivo que te mandei em março, aquele que eu disse para você guardar e não me perguntar sobre. Silêncio total. Depois, baixinho. O arquivo. Eu disse. É. A segunda ligação foi pro meu advogado, Geraldo Matos. Às 23h08 de um domingo, ele atendeu no terceiro toque, porque é para isso que eu o pago. E Geraldo Matos nunca, em 18 anos, me fez sentir que estava ligando em hora ruim. Deus abençoe Geraldo Matos. A terceira ligação. Ainda não estou pronto para contar. Mas foi aquela que fez o estômago de Paulo Brandão despencar, afundando no chão de sua vida de R$800 milhões. Fiquei sentado no carro por mais alguns minutos depois disso. Só eu no escuro, com a nota de R$1 dobrada no bolso do paletó como munição pequena e perfeita. Paulo Brandão pensou que estava dando gorjeta pro ajudante. Na realidade, ele tinha acabado de me dar a primeira jogada de um jogo que ele nem sabia que estávamos jogando. Subi pro apartamento, servi 2 dedos de uísque e sentei na mesa da cozinha. A mesa que ficava embaixo da luminária que a Bárbara escolheu numa loja de decoração no Brooklyn há 3 anos, aquela sobre a qual discutimos por 20 minutos porque eu achava grande demais. Ela estava certa. Não era. E eu fiquei ali até as 2h construindo, planejando. Na segunda-feira de manhã, a Bárbara Burns descobriria que a chave dela não abria mais a porta. E Paulo Brandão, com toda a cobertura no Itaim e o bronzeado de Angra, receberia uma ligação que arruinaria o que restava da manhã de domingo. Nenhum dos dois fazia ideia de quem era Nicolau Burns de verdade. Estavam prestes a receber uma aula muito cara. Existe um tipo específico de segunda-feira de manhã que existe só para quem tomou uma decisão sem volta. O café tem outro gosto. A luz entra diferente.
O silêncio de um apartamento que antes tinha outra pessoa muda de textura. Fiz meu café às 5h47. Tinha gosto de clareza. Bárbara mandou uma mensagem a 1h23 da madrugada. Sei porque o celular iluminou a mesa enquanto eu ainda estava sentado ali. Só li de manhã. Dizia: vou ficar na casa da Sônia hoje. A gente precisa conversar amanhã. Li uma vez. Coloquei o celular com a tela para baixo no balcão e terminei o café. Vou ficar na casa da Sônia. Claro. A questão é a seguinte. E digo isso como alguém que passou 15 anos no mercado financeiro, onde mentira é quase esporte olímpico com regras melhores. As piores não são as elaboradas. As piores são as preguiçosas. Aquelas que as pessoas dizem quando acham que você é desatento demais, distraído demais, pequeno demais para investigar. Bárbara achava que eu era as três coisas. Ela estava prestes a atualizar essa avaliação. Tomei banho, vesti meu terno cinza escuro da alfaiataria, o que o Damião chamava de terno de alguém vai ter um dia ruim, e dirigi até o escritório às 6h30 da manhã, com uma parada no caminho. Um chaveiro me encontrou no apartamento às 6h15. O nome dele era Tiago. Tiago foi pontual, profissional, e felizmente não demonstrava o menor interesse em saber por que um homem de terno de alfaiataria precisava trocar todas as fechaduras ao amanhecer de uma segunda-feira. Ele simplesmente as trocou. Todas as 4, incluindo o código do portão da garagem. Quantos conjuntos de chave? Ele perguntou, mostrando os novos. Só um, eu disse. Tiago assentiu com a cabeça de quem já viu esse filme antes. Provavelmente já tinha visto. Dei a ele uma gorjeta de R$40. Ele pegou. Eu estava num dia generoso. Damião Wesley já estava no escritório quando cheguei às 7h02, o que dizia muito sobre a seriedade com que ele tinha levado minha ligação na noite anterior. Damião era um homem que acreditava que chegar antes das 9 da manhã era uma forma de violência contra si mesmo. O fato de ele estar sentado no meu escritório com 2 cafés e uma pasta às 7 da manhã significava que não tinha dormido. Você parece péssimo, eu disse. Você parece que vai executar a alma de alguém, ele respondeu, empurrando um café na minha direção. Então acho que a gente vai ter uma manhã daquelas. Sentei. Ele deslizou a pasta pela mesa sem perguntar. Eu abri. 15 páginas, espaço simples, 18 meses de silêncio cuidadoso, pesquisa jurídica completa que eu tinha encomendado em abril e pedido ao Damião para guardar até eu precisar, ou até eu estar errado. Eu não estava errado. Quão ruim? Damião perguntou. Fui para a página 4, depois para a página 9, depois para a última, onde as anotações preliminares do Geraldo Matos estavam grampeadas num resumo que teria feito Paulo Brandão engolir a própria carteira de boutique. Lembra quando Paulo Brandão vendeu a empresa por 800 milhões? Eu disse. É. Adivinha quem foi o principal investidor institucional dele nas últimas 3 rodadas de financiamento? Damião ficou me encarando. Deixei que ele me encarasse. Eu estava gostando disso mais do que deveria. Não, ele disse. Página 9, eu disse. Ele agarrou a pasta, abriu na página 9, leu por uns 12 segundos. Depois, colocou a pasta de volta devagar. Do jeito que você pousa alguma coisa quando as mãos param de funcionar direito. Nick. Você foi o banco dele esse tempo todo. Descartei 2 intermediários e uma holding no exterior porque não sou um animal. Dei um gole no café. Mas basicamente. Sim. Damião recostou na cadeira e riu. Não foi uma risada de quem achou graça. Foi aquela risada que ecoa pelas paredes e confunde todo mundo no corredor. Ele jogou R$1 em você, Damião disse. E você é o banco dele. Sou eu, Nick. Ele pressionou as 2 mãos na minha mesa. Ele sabe? Paulo Brandão conhecia seus investidores por meio de um fundo. Um administrador no exterior chamado Claude Burger se comunicava exclusivamente por e-mail criptografado e nunca tinha mencionado o nome Nicolau Burns. Alinhei o paletó. Então não, ele não sabe. Ainda não. Mas segunda-feira era criança. Geraldo Matos chegou às 8h30 com os óculos de leitura na cabeça e a expressão de advogado totalmente preparado. 61 anos,
porte de ex-jogador de futebol que descobriu bom trabalho. Ternos impecáveis e a energia tranquila de um homem que nunca perdeu uma negociação importante. Apertou minha mão, sentou, abriu a própria pasta e disse: "Me conta tudo." E eu contei. Falei sobre a festa, o canto perto da janela, a carteira, a nota de R$1 entregue lenta e deliberadamente na frente de 43 pessoas. Contei sobre os sapatos da Bárbara, a mensagem da Sônia, o jeito que Paulo Brandão sorriu para mim como se eu fosse um ticket de vale-kill que ele não precisasse guardar. Geraldo ouviu sem interromper. Foi assim que soube que ele estava levando a sério. Geraldo interrompeu todo mundo. Quando terminei, ele ficou quieto por um momento. Depois disse: "A nota de R$1 está com você?" No bolso do blazer azul marinho dobrada uma vez. Ele assentiu devagar. "E o seu casamento? Você já tinha recebido alguma documentação das preocupações, Geraldo?" Eu respondi: "Sou investidor. Documentei tudo. Tenho documentado minhas preocupações desde fevereiro." Ele quase sorriu. "Claro que tem." Fez uma anotação. "Muito bem. É onde estamos. O que Geraldo me contou em seguida fica entre nós por agora. Mas vou dizer o seguinte. Quando ele saiu do meu escritório às 10h15, a vida de 800 milhões de Paulo Brandão já estava em andamento de desmoronamento. Tão delicado que ele ainda não conseguia ver. Mas logo sentiria. Às 10h47 meu telefone tocou. Era a Bárbara. Deixei tocar 3 vezes. Não porque queria ser dramático, mas porque estava terminando um e-mail que era consideravelmente mais importante do que aquela conversa. Então atendi. Nicolau. A voz dela era cautelosa, ensaiada. Ela tinha planejado essa ligação. Eu sempre conseguia perceber quando Bárbara planejava uma conversa, porque ela começava com meu nome completo e uma pausa de 1 segundo, como se estivesse lendo de um teleprompter. "Bárbara", eu disse, mesma energia. "Deixa ela se esforçar por isso. Precisamos conversar. Precisamos mesmo." Concordei cordialmente. "Vou voltar pro apartamento hoje à tarde." "Ah", eu disse. "Sobre isso." Uma pausa. "O quê?" "Talvez seja melhor você ligar para um chaveiro antes de vir do Morumbi." "Na verdade", eu disse, "você provavelmente deveria ligar para um chaveiro, um advogado e para onde quer que você esteja hospedada. Nessa ordem." O silêncio do outro lado da linha era tão completo que eu conseguia ouvir a respiração dela se reajustar. "O que você fez, Nicolau?" Não era pergunta. Era detonação. "Troquei as fechaduras do meu apartamento, Bárbara." Ainda agradável. Ainda despreocupado. Ainda absolutamente incomodado por dentro. Mas ela nunca saberia disso. Está no meu nome. Está desde que a gente comprou. Você deve se lembrar do financiamento. Você estava em Florianópolis com a Sônia num fim de semana. Assinou os documentos eletronicamente. Fiz uma pausa. O Geraldo manda lembranças. A propósito. A voz dela falhou 1/8. Você ligou pro Geraldo? Ele é muito atencioso. É por isso que eu o pago. Nicolau, isso é loucura. Você não pode simplesmente... Vou pedir pro Damião coordenar com sua irmã a retirada das suas coisas, eu disse. Pega o que quiser, exceto a luminária da sala. Essa é minha. Eu estava certo sobre o tamanho, aliás. Ficou perfeita ali. Desliguei o telefone. Fiquei muito quieto por uns 30 segundos. Depois me permiti apoiar um punho na mesa. Só um. Um homem precisa ter limites. Às 2h30 da tarde, Damião bateu na porta do meu escritório. Entrou e sentou com a expressão de quem presenciou um acidente de carro e não conseguia decidir se era trágico ou espetacular. Ela me ligou. Ele disse: Imaginei. O que você disse? Na primeira ligação eu disse que estava em reunião. Ele pegou uma caneta e girou entre os dedos. Na segunda, eu disse que ainda estava em reunião. Bom homem. Nick. Ele pousou a caneta. Ela está com medo. Olhei pela janela para o pátio do prédio lá embaixo. Um casal almoçava numa mesa ao ar livre, rindo de alguma coisa. Segunda-feira normal. Vidas normais. Eu tinha uma vida normal ontem. Eu sei. Eu disse baixinho. E aqui está o ponto. E preciso que você entenda isso sobre mim.
Eu não estava feliz. De verdade. Não existe versão da sua esposa escolher outro homem que dê sensação de vitória. Nenhuma preparação jurídica, nenhuma pasta de papel pardo, nenhum terno de alfaiataria consegue encobrir a dor específica de ver alguém que você amou olhando para os próprios sapatos porque não conseguia te olhar nos olhos. Mas eu era um homem com um plano, e o plano não tinha terminado. A terceira ligação, Damião disse. Aquela que você fez domingo à noite e sobre a qual não me conta nada. Quando é que essa parte acontece? Olhei para o relógio. O telefone do escritório tocou. A linha que só 6 pessoas no mundo tinham o número. Olhei para o identificador. Código internacional. Claude Burger. Olhei para o Damião. Ele me olhou. Agora, eu disse. Essa parte acontece agora. Peguei o telefone. Eis como foi o resto da segunda-feira de Paulo Brandão. Mais tarde eu reuniria as informações de fontes que não vou mencionar agora. Ele acordou na cobertura no Itaim por volta das 9, porque homens como Paulo Brandão não programam alarme. Amanhã simplesmente os espera educadamente. Ele já tinha tomado o café. Provavelmente tinha admirado a vista da Serra da Cantareira que tanto fez questão de descrever para minha esposa. Tinha verificado o portfólio, as mensagens, tudo que Paulo Brandão verificava numa manhã de segunda-feira comum. E então, precisamente às 11h03, seu administrador de fundos no exterior, um homem chamado Claude Burger, que se comunicava exclusivamente por e-mail criptografado e nunca tinha mencionado o nome Nicolau Burns, enviou uma mensagem. 14 linhas. Eu sei exatamente o que diziam porque as escrevi eu mesmo a 1h37 da madrugada, sentado na mesa da cozinha sob a luminária que era minha. Vou contar o que diziam daqui a pouco. Primeiro deixa eu contar o que Paulo Brandão fez quando leu. Porque Janet, minha assistente, que tinha contatos em lugares que eu cultivei cuidadosamente ao longo de anos exatamente por razões como essa, me contou mais tarde que Paulo Brandão tinha ligado para o próprio advogado 4 vezes entre 11h15 e o meio-dia. 4 vezes em 45 minutos. Um homem que atira notas de R$1 em estranhos, ligando para o advogado 4 vezes antes do almoço de segunda-feira. Quero que você reflita sobre essa imagem por um segundo. As 14 linhas informavam Paulo Brandão que seu principal parceiro institucional de financiamento estava exercendo um direito contratual previsto na cláusula 14 de um acordo que Paulo tinha assinado 3 anos atrás numa sala de reunião em São Paulo, sem ler com atenção suficiente, pedindo uma auditoria imediata de todos os ativos vinculados ao fundo. Não era uma ação hostil, não era uma apreensão, só uma auditoria. Uma auditoria muito minuciosa, muito inconveniente e muito pública. O tipo que deixa outros investidores nervosos. O tipo que faz bancos questionarem. O tipo que, no mundo do capital de risco, equivale a alguém se levantar num restaurante cheio e perguntar: alguém sabe se esse lugar passou na última vigilância sanitária? Tecnicamente, inofensivo. Funcionalmente, devastador. Paulo Brandão tinha 6 negócios ativos em vários estágios de conclusão. Às 2h da tarde de segunda-feira, 2 deles já tinham pausado enquanto as contrapartes faziam ligações, expressando preocupação. Ele ainda não sabia, mas na manhã de terça, esse número seria 4. E ele ainda não tinha ideia de quem estava do outro lado daquele endereço de e-mail. Às 4h45, a Bárbara ligou. Damião, Deus o abençoe, ainda estava em reunião. Às 5h15, ela ligou para o meu celular. Eu estava no carro voltando para o Tatuapé, para o meu apartamento com as novas fechaduras e a luz da sala acesa, e deixei tocar até cair na caixa de mensagens. Ela deixou 48 segundos de áudio. Eu cronometrei. Os primeiros 30 foram de raiva. Os últimos 18 foram outra coisa. Algo mais tranquilo. Algo que quase parecia a Bárbara que me casei numa pequena igreja em Santos num sábado de junho, 12 anos atrás, quando ela chorou antes mesmo de eu terminar os votos e eu pensei: essa mulher vai me amar para sempre. Acontece que o para sempre tinha asterisco. Apaguei o áudio. Entrei na garagem. Me sentei no carro e olhei para o apartamento. Depois enfiei a mão no bolso do blazer. Tirei aquela nota de R$1 dobrada e segurei ela na luz de outubro que entrava pelo para-brisa.
As digitais de Paulo Brandão estavam nela. Assim como o meu casamento. Assim como tudo que veio depois. Guardei de volta no bolso. Subi. Servi 2 dedos de uísque. Amanhã era terça. Paulo Brandão ia ligar para Bárbara numa hora, e o que ele ia dizer ia mudar tudo. Eu esperei 24 horas por isso. A terça-feira começou como todos os dias importantes, silenciosamente, sem alarde, sem nenhum sinal de que o mundo estava diferente. Só meu café das 5h47 e a quietude peculiar de um apartamento que foi esvaziado de uma mentira. A cozinha parecia maior de alguma forma. Os espaços ficam assim quando você remove algo que estava ocupando lugar, não espaço físico. O outro tipo. Aquele que você só percebe quando some e você finalmente consegue respirar fundo. Paulo Brandão ligou às 9h11. Deixei cair na caixa de mensagens. 41 segundos de um homem se descontrolando com muito cuidado. Isso era Paulo Brandão. Preciso falar diretamente com Nicolau Burns. É urgente. Por favor. Por favor. Do homem que me entregou uma nota de R$1 na frente de 43 pessoas, como se eu fosse o manobrista com política de aceitar só dinheiro vivo. Ouvi 2 vezes. Servi o segundo café. Liguei pro Geraldo. Ele deixou recado na caixa, eu disse. Eu sei, Geraldo disse. O advogado dele ligou pro meu às 8h45. Querem se encontrar. Olhei para a nota de R$1 em cima da mesa da cozinha, agora desdobrada, centralizada, captando a luz da manhã como algo que alguém enquadrou e esqueceu de pendurar. Quinta-feira, eu disse. Meu escritório, 10 da manhã. E Geraldo, certifique-se de que o advogado dele ouça o nome claramente quando você ligar de volta. Burns Capital Partners. O silêncio do outro lado era o som de um homem segurando uma risada muito bem controlada. Considerado feito, ele disse. A Bárbara ligou ao meio-dia. Dessa vez eu atendi. Ela merecia. Nicolau. A voz dela era cuidadosa, mas sem ensaio. Isso era algo mais raro. Algo que custou alguma coisa para ela marcar o número. Oi, Barb. Uma longa pausa, daquelas que carregam 12 anos. Foi um erro, ela disse. Não desculpa. Não significou nada. Só a verdade simples e direta, oferecida em voz baixa como se soubesse que enfeite não ia ajudar. Fiquei pensando por um momento. A versão honesta da Bárbara, aquela da igrejinha em Santos, aquela que chorou antes de eu terminar os votos. Essa versão ainda vivia em algum lugar dentro da mulher que domingo à noite ficou olhando para os próprios sapatos, enquanto um homem entregava uma nota de R$1 para o marido dela. Eu sei que você fez, eu disse. Nick. O apartamento em Florianópolis está no seu nome, eu disse. Há 2 anos. Você que escolheu. Lembra? Naquele fim de semana eu supostamente tinha uma conferência em Brasília. Você achou que eu estava trabalhando. Eu estava numa imobiliária assinando documentos. É seu. O Geraldo cuida do resto. Você vai ficar bem, Bárbara. Melhor do que bem. Depois do que você fez. Porque você foi minha esposa por 12 anos, eu disse. Isso significa alguma coisa. Mesmo agora. Especialmente agora. Fiz uma pausa. Simplesmente não significa mais o que significava antes. Ouvi a respiração dela falhar. Não foi nada dramático. Só o pequeno som que uma pessoa faz ao receber algo que sabe que não merece e não sabe o que fazer com o peso disso. Sinto muito, Nicolau, ela disse. E dessa vez eu acreditei. Tarde demais ainda é verdade. Eu sei, eu disse. Cuide-se, Barbie. Desliguei o telefone. Fiquei bem quieto por uns 30 segundos. Depois me permiti dar um único soco na mesa. Só um. Um homem precisa ter limites. O que aconteceu entre terça e quinta-feira é melhor entendido como um problema de física. Quando você é Paulo Brandão, cobertura no Itaim, R$800 milhões, com a confiança peculiar de quem nunca na vida adulta teve uma porta fechada perto do rosto, você opera com base em suposições. As suposições são estruturais. Remova uma delas e a estrutura não simplesmente quebra. Ela te ensina em tempo real o que sempre foi feito.
Na tarde de quarta-feira, 4 dos seus 6 negócios ativos tinham pausado. O banco dele, o sério, não o boutique que cuida das aplicações, tinha solicitado uma conversa. A conversa era sobre exposição. Exposição. Uma palavra que Paulo Brandão não estava acostumado a ouvir em referência a si mesmo. Damião me mandou mensagem na quarta à noite. 4 negócios. Você estava certo sobre tudo isso. A Bárbara ligou para o meu celular mais 2 vezes. Continuo, como sempre, em reunião. Ele entrou na Burns Capital Partners às 9h57 da manhã de quinta-feira. Ainda bronzeado, ainda usando o relógio, ainda se movendo como um homem que nunca esperou por sua vez. Isso eu reconheço. Paulo Brandão tinha uma postura excelente para alguém cujo chão tinha cedido 15 centímetros nos últimos 3 dias, sem que ele sentisse. Seu advogado, Cláudio Henrique, escritório preferido de São Paulo para homens com problemas recentemente dispendiosos, estava 2 passos atrás com a expressão de quem leu o arquivo completamente e achou a experiência profundamente desagradável. Paulo me viu e ficou muito quieto. Não dramaticamente. Só aquela imobilidade específica de um homem que passou 48 horas revisando sua compreensão de uma situação e acabou de ver a última peça se encaixar. Fiquei de pé, abotoei o paletó e estendi a mão. Paulo, eu disse cordialmente. Que bom te ver de novo. Ele apertou minha mão. O aperto era diferente dessa vez. Menos ensaiado, menos espelho. Sr. Burns, ele disse. Sr. Burns. Não, amigo. Sem a pausa de meio segundo antes de apertar a mão. Sem aquele sorriso calculado para a plateia que já não estava mais ali. Sentamos. Cláudio Henrique abriu o portfólio e começou a falar sobre possíveis soluções. Deixei ele falar. Eu estava observando Paulo Brandão olhar lentamente ao redor da minha sala de reunião. A vista do centro de São Paulo pelas janelas. Os documentos emoldurados na parede. A eficiência silenciosa de Janet além do vidro. A densidade de uma sala onde decisões sérias são tomadas por pessoas que ninguém hesitaria em subestimar. E eu observei a compreensão surgir no rosto dele. Como frente fria que chega devagar e então de repente está lá. Enfiei a mão no bolso do paletó. Coloquei a nota de R$1 sobre a mesa entre nós, dobrada uma vez, impecável e organizada, exatamente como ele a tinha deixado comigo no domingo à noite, na frente de 43 pessoas que eu suspeitava que iriam jantar ao som dessa história por um tempo considerável. Acho que é seu, eu disse. Você me deixou no domingo. O silêncio que se seguiu foi o silêncio mais caro que eu já senti. Ficamos ali sentados nele. Valia consideravelmente mais do que R$1. Depois, Geraldo e eu passamos 45 minutos acompanhando Paulo Brandão pela realidade contratual de sua vida. Metodicamente, sem teatro, sem prazer. Do jeito que você faz um trabalho que preparou com cuidado e esperava nunca precisar usar. A auditoria seria concluída dentro do prazo. Seus negócios sobreviveriam. O banco faria o acordo. Tudo correria perfeitamente bem. Ele simplesmente passaria os próximos 90 dias entendendo em detalhes quem tinha sido o dinheiro dele nos últimos 3 anos. Um homem que lê ambientes do jeito que Paulo Brandão leu aquela festa no Morumbi, como cenário, como móveis dispostos para conveniência, tende a não ler documentos com atenção suficiente. A cláusula 14 existe para esclarecer esse hábito. Ele ficou sentado na minha frente durante 45 minutos e quase não disse nada. Foi genuinamente a coisa mais sofisticada que ele fez em toda a semana. Na porta ele parou. Se virou. Me olhou do jeito que se olha para algo que você passou 100 vezes sem ver. Eu não sabia quem você era, ele disse. Eu sei, eu respondi. Era exatamente esse o ponto. Uma pausa. Algo se moveu no rosto dele. Não exatamente remorso, não exatamente respeito. A expressão específica de um homem que descobriu tarde demais o exato ponto onde errou. O real, ele disse baixinho. O real, eu concordei. Ele assentiu uma vez. Pequeno. Limpo. O reconhecimento de um homem que identificou o cheque-mate e ainda tem classe suficiente para derrubar o próprio rei sem que peçam. Saiu. Depois disso, fiquei um tempo longo na janela, observando o pátio lá embaixo.
O casal que almoçava. A vida comum seguindo seu curso numa quinta-feira comum, completamente alheia a qualquer mudança. Enfiei a mão no bolso, tirei a nota de R$1 e a segurei contra a luz da tarde que entrava pelo vidro. Paulo Brandão pensou que estava dando gorjeta pro ajudante. Ele me deu a primeira jogada de um jogo que ele nem sabia que estava jogando. Contra um homem que ele nunca tinha se dado ao trabalho de analisar com cuidado. O erro mais caro que você pode cometer nos negócios, na vida, numa festa no Morumbi numa quente noite de outubro. Olhar para um homem quieto e não enxergar nada preocupante. Pensei na igrejinha em Santos, nas lágrimas da Bárbara antes de eu terminar os votos. 12 anos de uma vida que terminou com uma mulher olhando para os próprios sapatos. Pensei no apartamento em Florianópolis que estava no nome dela agora. No jeito que ela disse, sinto muito, e como eu de fato acreditei. Finalmente, quando já era tarde demais para importar do jeito que costumava importar. Dobrei a nota de R$1 e a guardei de volta no bolso. Algumas coisas a gente guarda. Não como troféu. Não como ferida. Como prova de que você estava ali, que aquilo aconteceu, que você lidou com a situação de frente, saiu caminhando com as próprias pernas e não olhou para trás. Nem uma vez.